de uma banda de família, uma banda tradicional, né, que trabalhava no fundo de casa, né, minha família, da parte da minha mãe, toda inteira um bandista, né, minha mãe já é falecida, meu tio também, que comandava os trabalhos, também faleceu já, né, e lá que eu comecei a incorporar o Pai Benedito, e de lá para cá, só tenho alegria. É interessante, que é como se fosse uma pessoa da minha família, né, ele é uma pessoa da minha família, mas parece que uma pessoa que é sempre presente na minha família, e eu tenho muita sorte, muita honra de trabalhar com ele nesse tempo todo. Então, falando um pouquinho do livro, eu gosto de contar primeiro como que foi a construção do livro, né? Como que chegou para mim poder escrever esse livro que, que foi lançado em 2018 aí pela editora Madras, né? Eu gosto de fazer muito um comparativo de incorporação e psicografia. Isso para mim é muito legal, porque com o tempo, e vocês vão entender por que com o tempo, né, ela vai se tornando muito presente pela maturidade. Então, você passa a incorporar com o tempo, você adquire uma maturidade muito grande. E a psicografia, para mim, também não é diferente, porque com o tempo, a psicografia, ela veio tomando uma maturidade, veio ganhando um corpo, e hoje, para mim, ela é uma coisa tão natural quanto a incorporação, apesar de serem coisas totalmente diferentes, né? Eu tenho uma psicografia que é intuitiva, né? Ou seja, dá aquela sensação de botar para fora, botar no papel alguma coisa, nasce aqui dentro, brota, e eu tenho que levar isso para fora. E é totalmente intuitiva. Agora, por que com o tempo? Eu comecei a escrever esse livro em 2007 e terminei em 2017. Ou seja, foram 10 anos escrevendo esse livro, né? Começou lá em 2007, eu falei para minha esposa assim, que está aqui presente, né? Falei, Lia, eu tô querendo colocar uma história num papel. E isso foi de manhã. De tarde, na hora do almoço, ela me deu um caderno. Ela voltou para casa, me deu um caderno. Eu peguei aquele caderno, fui para o quarto e lá saiu 3 capítulos de uma vez só. Os 3 primeiros capítulos que hoje estão aí no livro. Falei, nossa, que beleza, vai ser fácil, vai ser rápido, não vai demorar nada. Cujo qual, minha surpresa, demorou nada mais, nada menos que 10 anos para ser concluído, né? Eu pegava um pouquinho nas minhas férias, né? Eu pegava um pouquinho, escrevia, aí depois pegava um tempinho e escrevia de novo, até que em 2017 eu peguei nas minhas férias, comecei a escrever o livro, aí foi tomando mais corpo, né? Foi tomando mais inspiração. Com o tempo de 2007 para 2017, eu ganhei um pouco de mais maturidade na psicografia, um pouquinho que eu praticava, então em 2017 ele explodiu de vez. E aí comecei no fim das minhas férias, praticamente no último dia, lembro até hoje, que eu estava lá em casa, peguei o caderno, fui do lado da janela, estava chovendo, comecei a escrever. Eu falei, vou continuar a escrever. Só que o tempo para mim escrever é muito curto, porque eu trabalho, muitas atividades. E aí eu comecei a escrever aonde? Dentro do carro, na empresa que eu trabalho. Levava meu filho para a escola de manhã, chegava 1h30 antes, dentro do carro lá, eu escrevia os capítulos do livro, né? E eu terminei esse livro, né? E já na sequência comecei outro livro, terminei esse outro, hoje eu estou no quinto livro, junto com o sexto livro, eu escrevo os dois simultaneamente. Então, é onde você entende que a maturidade é um ponto muito importante também na psicografia, que ela ganha corpo, e aí você vai ganhando confiança. E hoje, revisitando o Dia Show Preto Velho, né, que eu revisitei ele, que eu não via ele desde 2018, né, eu vejo quanto mudou a minha escrita, o quanto mudou é, a narrativa da história, que além de ser o Pai Benedito, que ele que me narra, ele que me inspira, como mudou. Como eu escrevo hoje, como eu escrevia lá em 2007. Isso é muito bacana, é muito legal, e eu percebi isso muito na escrita. Eu achei bem interessante. E o Pai Benedito, ele vai me passando pedaços da história, né? O que ele faz? Ele fala, ó, aqui é uma lacuna, aconteceu isso, lá na frente vai acontecer isso, você tem que preencher essa lacuna. Então, via inspiração, eu vou preenchendo,
e vou colocando no papel até chegar ao ponto que ele colocou. Falou, beleza, então daqui para frente vai fazer isso, e ele vai me dando pedaços. Como eu disse, hoje eu escrevo um livro de marinheira e escrevo um livro de cangaceiro. Então, nada a ver com uma coisa, nada a ver com a outra, mas são duas histórias que estão sendo escritas ao mesmo tempo e totalmente diferente, né? Isso eu faço de manhã dentro do carro, mantenho o ritual desde 2017 e eu gosto, me sinto bem, me sinto seguro, e é um lugar que eu fico calmo e fico tranquilo. E aí agora falando um pouquinho do livro, né? Falo o de Yeshua Preto Velho, Corsário da Lei, né? Ele veio com um nome diferente, né? Ele veio com o nome Ascensão de um Yeshua Preto Velho. Ele é o Corsário da Lei. E a editora Madra sabiamente mudou o nome, né? Porque Exu chama atenção, Preto Velho chama atenção, né? As pessoas querem saber mais sobre Exu, Preto Velho, que são dois dos ícones aí na Umbanda. Muitas pessoas que eu conheço que vêm a ler o livro, né, me mandam mensagens, bastante gente, que é o primeiro livro de Umbanda que ele leu, que chamou atenção a capa, ele leu o livro, ele queria conhecer mais sobre a Umbanda, né? Pergunta se tem outros livros lançados, ainda não, espero lá na frente ter livros mais lançados. E aí eu indico obras de outros autores que eu confio e conheço, né, que tem o Alexandre, que tem o Rubens, o próprio Rodrigo tem os livros dele, e eu acabo indicando essas obras. E eu vejo o livro de Exu Preto Velho muito como uma porta de entrada também na Umbanda. Isso me deixa muito contente, muito feliz, porque as pessoas passam a conhecer a Umbanda através desse livro, que é um deles, né? Que acredito que aconteça isso com outros livros, com outros autores. Isso é muito legal, é muito bacana, né? É uma porta de entrada. Se a pessoa quer um livro mais técnico, aí eu passo os autores que têm os livros mais técnicos para se aprofundar na Umbanda. E além do que, também sempre estou indicando a Umbanda EAD, que tem um conteúdo riquíssimo, além de ser uma plataforma, tecnicamente, eu que sou um profissional de TI, eu noto essas coisas, uma plataforma espetacular. Então, deixo aqui os parabéns para a equipe de TI do Umbanda EAD, porque eu sei que não é fácil manter e requer um trabalho bem, bem grande. E minha esposa, ela fez a teologia de Umbanda em 2017, né? Ela cumpriu lá as 480 horas em 2017. Cara, foi Que muito legal. legal. Eu acompanhei com Aham. ela todos os capítulos. É um material riquíssimo e muito, muito, muito bem passado pelo mestre Alexandre Comino. Então agora vamos entrar um pouquinho no livro, falar um pouquinho sobre o livro de Exu Preto Velho. Ele, quando encarnado, a gente pode notar que ele era uma pessoa comum, né? Ele é uma pessoa que tinha lá o seu trabalho, né? Ele tinha um trabalho como outro qualquer naquele tempo, e as coisas acabavam mudando, né? O mercado mudou, né? Nota-se que o mercado naquele tempo ele vivia de especiarias que vinham da Europa e eram vendidas aqui, porque não tinha mão de obra muito grande aqui no Brasil ainda, então as coisas vinham de fora, né? E aí ele trazendo as coisas de fora, ele viu que com o tempo as coisas começaram a ser produzidas no Brasil, então não tinha mais necessidade de comprar as coisas de fora. E ele, nessa mudança que ele não aceitou muito bem, ele simplesmente se viu com medo da mudança, né? Isso já mostrou para mim que a gente tem que aceitar as mudanças elas têm que serem aceitas, têm que serem encaradas, têm que serem trabalhadas, e não tomar o caminho mais fácil como ele tomou. O que era o caminho mais fácil? Era trazer um produto que não era fabricado aqui, evidentemente, trazer a mão de obra escrava, que vinha a princípio de Portugal, né? E transportava-se para o Brasil, e como a gente sabe pelos livros de histórias aí, foi uma época muito ruim da nossa história. Eu tenho comigo que isso tem que ser lembrado sempre para que nunca mais se repita. E isso tem que ser contado. Isso não pode nunca cair no esquecimento, na minha opinião. E temos que levar isso na nossa memória como uma coisa negativa que foi feita naquela época. A gente não pode julgar, mas também a gente tem que saber o que a gente está fazendo hoje no nosso presente para não se repetir essas coisas no futuro. E aí ele, com medo dessa mudança, resolveu entrar para o tráfico negreiro,
sem contato nenhum, percebe-se que ele passa claramente que ele não quer ter o contato, a princípio. Ele fala: "Eu não trato pessoas como mercadoria, eu não quero ter contato nenhum, eu sei que dá muito trabalho, eu sei que existe mortes, eu sei de uma série de coisas". Só que ele resolve tomar o caminho mais fácil da situação, ele viu que era só colocar os negros no navio e trazer aqui para o Brasil, passando um tempo enorme no mar, só que a gente sabe que não era bem assim que acontecia, né? O tráfico negreiro no Brasil, ele durou muito tempo, muitos negros morreram por causa dessa atividade, né? A gente sabe que Tubarões mudava o seu percurso no mar quando tinha um navio tombeiro, porque sabia que muitos negros iam ser lançados ao mar, porque muitos não sobreviviam e vinham para cá num estado lastimável, né? De julgado num calabouço, né? Acorrentados, mal alimentados. É muito triste, porque imagina, né, gente, a gente hoje em dia, se a gente é arrancado da nossa civilização, se a gente é arrancado da nossa cultura, é jogado dentro de algum meio de transporte e levado para outro lugar. É uma sensação que hoje você pode ter uma empatia, se colocar no lugar, mas acho que não chega nem perto, né? E eles vieram para cá, para o Brasil, e ainda jogaram em fazendas e tem que trabalhar de sol a sol, não tem descanso, até cansar, até morrer, né? Muitos morriam jovens porque exigia-se bastante. E aí isso, graças a Deus, acabou e a gente tem apenas história e, como eu disse, a gente tem que ser contada para não ser esquecida. E aí ele trazendo esses negros para cá, como ele não tinha conhecimento, ele simplesmente delegou as tarefas que eram sujas para uma pessoa que tinha capacidade de fazer, né? Que é o nosso companheiro Jorge, que não tinha escrúpulo nenhum, né? Ele é um vilão também do livro. E aí ele delegava isso para o Jorge ia lá, descia o chicote nas pessoas, matava sem escrúpulo nenhum. E ele achando que ele passava as coisas totalmente em branco, né? Sendo que também, por esse lado, que a gente consegue perceber depois, que ele é responsável pela queda do Jorge lá na frente, né? Tanto que, espero não dar nenhum spoiler aqui, quem não leu ainda, mas quem leu que ele acaba buscando esse irmão lá embaixo depois, né? E internamente a gente percebe que ele tinha um conflito, que ele não queria fazer aquilo, né? Ele queria dinheiro, né? O corsário, o capitão, ele queria apenas o dinheiro. E um conflito interno dele muito grande, porque ele sabia que aquilo não era certo. Ele não mudou, vou fazer tráfico negro hoje. Não, ele mudou de acordo. Ele acompanhou o mercado, negando o mercado da época que tinha mudado, e ele resolveu, então, fazer o tráfico negreiro, mas ele tinha um conflito interno dentro dele que não condiz com a essência dele, não condiz com aquilo que ele pensava. Porque ele tinha dentro dele que tratar pessoas com mercadoria não fazia parte da vida dele, não fazia parte do pensamento dele, e acabou se rendendo a isso, né? Cometeu crimes bárbaros, e isso só fortificou a queda dele, e isso atrapalhou bastante a evolução dele depois que ele desencarna, né? Porque ele está aqui na Terra para evoluir, para crescer, tanto que ele não tinha muito a fé, que ele fala que ele não praticava a fé, ele não acreditava em Deus, né? Ele fala que claramente que ele não tinha a cultura, apesar de ser na época mais católica naquele tempo, ele não tinha muita cultura de acreditar em Deus. E ele resolveu, então, partir para esse lado e trabalhando fortemente no tráfico negreiro e seguindo em frente, praticando as barbáries que ele pratica, né, cometendo os atos atroces que ele resolve cometer, né, porque o que eu percebi na narrativa dele, na história dele, é que ele não era uma pessoa ruim. Ele não era uma pessoa que tinha o sentimento ruim, não tinha fazer maldade para os outros, ele não tinha. Ele apenas se perdeu por causa da ganância. A ganância tomou conta dele totalmente e ele se deixou se levar pela ganância. Porque se ele resolve fazer outra coisa,
com certeza isso não tinha acontecido. Então as escolhas que ele teve na época, levou ele a fazer isso. As escolhas que ele teve na época, teve as consequências muito grandes lá na frente, depois do desencarne dele, porque dá para perceber que é um caminho sem volta. E isso atrapalha bastante na evolução do ser humano. Se a gente escolhe coisas ruins para fazer, se a gente tem as escolhas, que a gente tem o nosso livre-arbítrio hoje, a gente acaba escolhendo coisas que não condiz com as leis divinas, a gente vai acabar pagando. Isso é puro e certo e líquido e certeza que isso acontece, né? E ele tinha, quando encarnado, uma essência dentro dele que ele consegue expor muito bem, e depois que ele morre também ele leva com ele muito forte, que é o poder de negociação. Ele tinha um poder de negociação muito grande, vocês podem perceber que ele passa negociando o livro inteiro, do começo até ele desencarnar, ele negocia tudo, tudo. E ele é um bom negociador, ele sempre saía bem nas negociações. Isso aí é uma coisa que é uma qualidade dele, é a essência dele, de negociar, e ele carrega isso depois que ele desencarna. Para a gente entender mais uma vez, não é um geral que a gente só leva o que a gente tem dentro da gente quando a gente morre, né, gente? A gente não vai levar nenhum bem material, não vamos levar um carro, não vamos levar nada, a gente só levar só o amor, o sentimento mais puro que a gente tem, a nossa consciência limpa e tranquila que fizemos um bom trabalho, e ele carrega a essência de negociação, né? E ele leva para o outro lado. E percebe-se que no final, antes dele desencarnar, ele se envolve com a Anice, que é uma negra que ele traz lá, ele protege ela e ele se envolve com ela. E quando ele se envolve com ela, eu lembro que eu estava escrevendo, dá uma leveza. O último capítulo dele encarnado, antes dele desencarnar, dá uma leveza, dá uma tranquilidade. Percebe que o amor, né, da Anice e o amor que ele expôs naquele momento deu uma tranquilizada nele, tanto que ele já não queria mais fazer tráfico negreiro, mas ele queria o dinheiro. Então ele estava treinando mais uma pessoa para fazer as idas e vindas da Europa com os negros. E ele acaba se envolvendo com ela, nem se apaixona por ela, ele se apaixona por ela de verdade, só que ele não tem tempo de usufruir desse amor, porque já estava traçado o caminho dele e aconteceu o que aconteceu, e ele desencarnou daquele jeito brutal que ele desencarnou, sem usufruir do amor da Nice. E ele carrega esse amor também, né? Depois que ele desencarna. Ele vai pro lado espiritual e leva o amor que ele tem pela Nice, né? Sendo que ele não pode fazer muita coisa, porque ele caiu diante das coisas que ele fez, mas o amor foi muito forte, ele carregou também esse sentimento de amor por ela. E o poder de negociação, que lá na frente, para ele ia ser a principal arma dele, né? Tanto que ele não carrega uma arma. Vocês podem perceber no livro que ele não carrega uma arma, não carrega um chicote, não carrega uma espada, não carrega nada dos adereços que um Exu pode trabalhar com essas energias. Ele carrega apenas o sentimento e o poder de negociação, né? E aí ele desperta, né? Daquele jeito que todo mundo leu. Deve ser um choque tremendo. Não desejo isso para ninguém. Não, espero eu, trabalho para isso, não passar por isso também, para despertar daquele jeito que ele despertou, né, que aquele sentimento de aprisionamento, sentimento de sem saber o que está acontecendo, larga também, que ele sente também quando as pessoas eram arrancadas de suas terras, ele acaba sentindo aquilo também, ele trouxe esse sentimento aflorado também, pô, foi arrancado do meu dia a dia, do meu conforto, agora eu estou aqui, sem saber o porquê, totalmente perdido no tempo, totalmente perdido na noção. A gente sabe que o tempo na espiritualidade ele é diferente do nosso tempo da Terra, né? E aí ele, com esse tempo da espiritualidade, aí ele se perde na consciência dele e ele começa a despertar. Porque o despertar, né, eu lembro que o pai me falava que o despertar ele vem para todo mundo. Todo mundo vai despertar, seja se não for uma coisa que a gente não conhece de
de redução, essas coisas de consciência, todo mundo vai despertar. Não importa a situação que desencarnou, em um momento a gente vai despertar para a espiritualidade, a gente vai ter a nossa consciência de volta, né? E vai agregar aquilo que nós fizemos em vidas e das vidas passadas. Isso é muito bacana. Porque isso o pai me falava, despertar vem para todo mundo, independente da situação. Ele acaba despertando, ele acaba com o tempo, ele acaba entendendo a situação dele. É claro que eu acredito que aquilo se passa por um tempo muito maior, né, do que foi descrito, um tempo muito mais longo, mas ele acaba despertando, ele acaba entendendo a consciência dele, entendendo a situação dele, né, ele acaba entendendo que ele desencarnou em algum momento, e ele vê que ele está num lugar que não é bom para ele, tanto pelas energias que ele sente e também pelo que como ele é tratado. Só que aí desperta a consciência dele, desperta o poder de negociação dele. Ele começa a botar isso para fora, ele começa a aflorar esse poder de negociação. E o que eu percebi que o guardião, percebendo isso dele, sabendo que ele tinha essa essência, que ele deve ter percebido, ele já mandou ele buscar uma adaga lá com o Exu, e que praticamente quem não tinha esse poder de negociação, essa rapidez de raciocínio, talvez não conseguiria, né? Ele vai buscar essa adaga com esse Exu, e o Exu fica impressionado com ele sem nada, todo maltrapilho, todo detonado, foi lá, conseguiu a adaga, e o guardião, percebendo isso nele, começou a dar tarefas para ele. E as tarefas dele, vocês podem ver que nunca é tarefas de confronto, tarefas de luta, é sempre tarefas de apaziguamento. São sempre tarefas para poder negociar, para poder contornar uma situação, e isso ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando força, né? Ele vai ficando mais forte, mais confiante. E aí, quando liberam os livros sagrados para ele ler, onde ele lê os livros sagrados daquele reino, aquilo ganha um poder muito forte, porque ele começa a aliar o poder de negociação com a lei maior. Aí então, sai de baixo, né? O cara é bom na negociação, o cara é bom para negociar alguma coisa, ele consegue não deixar a pessoa, não passar ninguém para trás, porque ele mesmo fala no livro, eu não minto. Então ele sempre negocia com a verdade, sempre negocia corretamente, e a pessoa sabe que está negociando com clareza, e ele consegue, associada à lei maior, então, que é o pano de fundo, né, do livro, a negociada à lei maior, ele consegue crescer bastante, ele consegue se tornar um Exu respeitado, ele consegue se tornar um Exu de lei, como ele gosta como ele gostava de ser chamado, e ele consegue crescer naturalmente e fazer trabalhos mais profundos, né? É, na época até o pai me passou isso, que tinha muito mais coisas que podiam ser colocadas, muito mais trabalhos, então ele pegou apenas alguns pontos, alguns trabalhos pontuais para ele poder passar para o livro, senão ia ficar muito extenso, né, gente? Então, alguns dos trabalhos foram colocados e ele foi sempre representando. Só que percebe-se que toda a negociação dele, um ponto que eu gosto de expor, toda a negociação dele, ele sempre trata as pessoas com o máximo de respeito, com o máximo de humildade. Então, ele nunca destrata uma pessoa, ele nunca destrata uma pessoa que ele está negociando, ele nunca destrata um ser que está totalmente irado, bravo ali com a presença dele naquele momento. E ele sempre trata essa pessoa na máxima de humildade. E aí a gente já começa a perceber que ele tinha uma essência diferente. Ele tinha uma essência que começava a se aflorar nele, que é a humildade. Sempre calmo, sempre tranquilo, né? Que é muito que a gente vê hoje nos pretos velhos, né? Nossos amados pretos velhos. E isso já começa também a se aflorar nele. Para perceber como o despertar é poderoso, né? A gente não sabe nada, né, do que a gente foi. A gente só tem que crescer aqui, só temos que seguir as leis de Deus aqui na Terra, fazer as coisas certas, ser pessoas corretas, para lá na frente a gente ver o que a gente vai colher. Isso é de cada um, né? E ele tratando as pessoas sempre com humildade, sempre com
calma, sempre com clareza, nunca passando ninguém para trás, ele conhece a linha de Preto Velho. E aí ele vê que ele tem uma ligação com a linha de Preto Velho, né? Quando eu leio os últimos capítulos, né? Eu até li esses dias, acho que foi ontem, li o último capítulo, até chorei no final quando ele fala pro Preto Velho, o Preto Velho esclarece para ele, falei, não, meu filho, você desencarnou no chicote de um feitor, você se apaixonou por uma negra, você tem a ligação com a linha de Preto Velho já e talvez você nem saiba. Aí dá até vontade de chorar de novo, porque é muito bacana essa explanação que o Preto Velho faz com ele, e que ele cai de joelho e cai uma lágrima no rosto dele. E ali ele se rende, ali ele se abre, né, cara, para a linha de Preto Velho. E é onde que ele sabe que lá na frente, naquele momento, ele ia se entregar, ele ia trabalhar, e trabalha até hoje na linha de Preto Velho, trabalha até hoje comigo, graças a Deus. Eu espero que ele nunca me abandone, porque também se abandonar, cabe a mim aceitar a missão dele, quem sou eu para não aceitar. E aí a evolução dele para Preto Velho é muito bacana, né? Esses dias até recebi uma mensagem de uma pessoa, que eu recebo bastante mensagens, as pessoas falam assim, pô, Daniel, gostei do seu livro, legal, parabéns. Pô, mas eu achei que a evolução dele foi muito pouca. Eu falei, eu parei, pensei, olhei a mensagem, né, desse rapaz, né? Claro, jamais seria. Mas aí pensei uma coisa que me veio à mente. A evolução é uma coisa muito particular de cada um. A evolução está dentro de cada um. Às vezes o que é pouca para ele, para aquela pessoa que está evoluindo, é uma coisa enorme, uma coisa gigante. Então, evoluir não é fácil, né? Não é porque ele saiu de Exu, um Exu evoluído, né, que ele já estava num grau de evolução, acredito eu, que um grau bacana pelos símbolos que ele carregava na capa, pelo respeito que ele tinha, e ele foi para Preto Velho. Ele podia ter ficado muito bem na linha de Exu, acredito eu, podia ter seguido na linha de Exu, que ia ser a evolução do mesmo jeito, só que para ele, a evolução, ir para a linha de Preto Velho, crescer dentro da linha de Preto Velho, ter a essência do mistério ancião, né, que a linha de Preto Velho carrega, o mistério ancião, ele tinha esse mistério dentro dele, né, que depois, com certeza, o Pai Benedito deve ter tomado conhecimento com muito mais profundidade, e ele se jogou na linha de Preto Velho, foi virar um Preto Velho, e o que é bacana é o seguinte, né, eu só entendi isso antes de escrever o livro, que o preto velho que eu trabalho não era preto nem velho, né? Na época, quando ele me passou a história, que eu já tinha mais ou menos formatado, assim, veio uma confirmação da seguinte forma: eu estava no templo, que eu participei de um templo durante muitos anos, e eu estava lá, uma pessoa chegou para mim, que era clarividente, ela falou assim, ô Daniel, você sabia que seu preto velho não é preto nem velho? E a pessoa nem sabia disso. Aí, cara, deu uma felicidade enorme, né, dessa confirmação. Eu falei assim, eu sei disso, né? Eu sei que ele não é preto nem velho. Até então, porque também, como já vim bastante, o Rodrigo também já falou bastante sobre isso também, não tem preto velho para todo mundo, então a gente trabalha com entidades, com espíritos que carregam o mistério ancião e se encaixam dentro da linha de preto velho, fazendo o trabalho dentro da evolução, com muita força, com muita luz. Isso é muito bacana, né? E o que eu aprendi com esse livro? Eu aprendi uma coisa que eu vou carregar para o resto da minha vida, né? Eu aprendi que quando a gente é amparado pela lei maior e pela justiça divina, ou quando o ser humano é amparado pela lei maior, pela justiça divina, todo ser humano tem uma segunda chance. Todo ser humano merece uma segunda chance. Ele é amparado pela lei maior, pela justiça divina, pode errar, que ele tem uma segunda chance. Ele vai conseguir contornar aquilo e ter a sua segunda chance. Ele vai conseguir trabalhar para ter a segunda chance diante da lei maior e da justiça divina. Isso é muito legal, é muito bacana. E amparado pela lei maior e a justiça divina, o caminho da reconstrução é sempre certo,
Não existe outro caminho, né? O pano de fundo, que é a lei maior do livro, como eu já disse, ele mostra isso com muita força, com muita clareza. É uma evidência muito forte que a lei maior divina oferece ao ser humano, ao espírito, ao desencarnado e também ao encarnado uma segunda chance da gente reparar os nossos erros, da gente poder seguir em frente, da gente poder buscar o que é de melhor, buscar o conhecimento. Quando ele se aprofunda nos livros na biblioteca, eu acho muito legal também, porque ele busca o conhecimento. A gente aqui encarnado temos que buscar o conhecimento. Tem muitas vias para esse conhecimento de confiança hoje em dia. E a gente tem que seguir buscando conhecimento, porque conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento cabe na nossa mente e ele vai caber para sempre. E a gente vai usar aquele conhecimento sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que continuar aprendendo, tem que continuar estudando, tem que continuar lendo. Eu incentivo as pessoas que conversam comigo sobre Umbanda a estudar, a buscar conhecimento, né? Cansei de indicar livros, de indicar plataformas de estudo, e isso tem que ser levado à frente, e a gente não pode jamais abrir mão de estudar. O conhecimento, ele faz parte da nossa vida para sempre. E é isso, gente. O livro Deixou Preto Velho me mostrou tudo isso que eu falei para vocês, né? Ele trouxe esse aprendizado muito grande. Eu tenho aí outros livros escritos que espero no futuro eles possam ser lançados, né? E a gente possa estar compartilhando mais uma vez lá na frente sobre novos assuntos, novos livros. Maravilha, Daniel. Ó, a gente vai abrir agora para a turma fazer pergunta, interagir com você. Pô, legal. Então, ó, tá aberto aí, use ali o recurso levantar a mão e nós vamos pela ordem, a gente tem um tempinho. E vocês podem perguntar tanto sobre o conteúdo do livro, quanto a questões que vocês queiram levantar junto com o Daniel, curiosidades da psicografia, da experiência e tudo mais. É sempre oportuno. Robson, Olá, tudo bem? Olá, tudo Robson. Boa noite, ótimo. tudo bom? Caiu o seu áudio aí, ô Robson. Caiu o áudio, espera só um minuto, vamos lá. Voltou? Voltou. Voltou? Então, mais uma vez aí, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar estudando junto com a AD. Sou fã do Rodrigão, sou fã do Daniel Lucão, que eu estou começando a praticar a leitura sua. E eu tenho uma pergunta, assim, todo despertar do outro lado. Geralmente é em choque, a pessoa acorda em choque quando está do outro lado, porque muitos livros que eu tenho, que eu venho lendo, o Sete Cruzes, né? Estou lendo agora um outro também, Kimbanda, e geralmente assim, quando eu dou a passagem para o outro lado, eles acordam em choque, né? Isso daí é normal dessa passagem, tanto para a luz como para o lado positivo e o lado negativo? Seria sempre você acorda em choque, outro lado? Olá, Não sei Robson. se eu Boa noite. consegui. Eu entendi sua pergunta. Boa noite, tudo bom? É um Boa prazer estar noite. falando contigo. Eu escrevi um livro de malandro, né? Que ele não era uma pessoa que seguia as leis de Deus aqui na Terra, uma pessoa correta, uma pessoa justa, né? E ele acaba desencarnando. E quando ele desencarnou, não foi um choque. Ele não desencarnou, não foi um choque, não foi nada, porque ele teve uma passagem tranquila. Eu acredito que quando as pessoas têm uma vida serena na Terra, uma vida correta, uma vida tranquila, isso é o que eu acredito que o despertar não é um choque. O despertar é um retorno para nossa casa, é um retorno para o nosso reino, né? Porque a gente deixou lá antes de encarnar, que quando a gente desencarnar, a gente vai voltar para o nosso reino, para a nossa casa, a gente vai ver tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que a gente
viveu antes de encarnar, e muito mais fortificado do que a gente encarnou, porque aqui na nossa passagem na nossa Terra, eu acredito que nós estamos fazendo escolhas novas, né, com a nossa consciência fechada, justamente para não atrapalhar essas escolhas. Nós fazemos escolhas novas, escolhas que poderiam ser atrapalhadas se nossa mente estivesse aberta, e a gente acaba despertando num outro lugar, numa outra dimensão, numa consciência diferente do que nós temos aqui, porém sem esse choque. Para ele foi um choque, porque pelo meio que ele desencarnou, eu acho que cada um ficaria horrorizado acordar no lugar onde ele acordou, sozinho, no escuro, naquele chão gelado, né, sentindo a pedra, sem ver nada, e sem ninguém para acolher nem para responder as perguntas dele. E eu espero, eu quando desencarnar, Pai Benedito esteja lá para me dar um abraço, falar: vem cá, meu filho. Eu espero escutar dele que pelo menos consegui cumprir um tiquinho daquilo que ele tentou me passar aqui nessa terra. Então, eu não acredito que seja um choque para todos que desencarnam. Acredito que sim, que seja uma nova experiência, um novo despertar, e por que não prazeroso também voltar para nossa casa com sensação de dever cumprido. Oi, tá me escutando? Não estou escutando você, Robson. Eu tô tentando liberar aqui pra Vânia. Tá aparecendo aí, Vânia. Aí. Tá bem baixo. Tá ruim o fone aí. Agora ela caiu. Vai, Val. Olá, Axé. Primeiro eu queria assim, te parabenizar, porque por mais que doa essa leitura em algumas partes, ela é muito doce e suave, sabe? Então, tomara que os livros cheguem logo para a gente ter mais oportunidade, porque é uma leitura muito agradável. Né? Eu li 2 vezes, porque eu já tinha lido, aí ele voltou para o Clube do Livro. Eu falei, meu Deus, será que eu vou sofrer muito de novo? E aí, eu estava de mal dele, sabe? Porque apesar dele não querer negociar, teve uma hora que ele fala assim, né? Pessoas, para mim, não são mercadorias. Adorei. Eu adorei sua explicação, por isso. Muito obrigado. Precisaria alimentá-los e meu navio ficaria fedendo a eles, aí eu fiquei brava, sabe? E aí, com a sua explicação, também fui acalmando e percebendo, porque também tem que considerar o contexto, né? Infelizmente, o negro não era considerado gente, né? E aí eu consegui, sabe, assim, ver isso. E é lógico que depois a gente percebe isso nele. Mas eu amei a sua explicação, a sua condescendência com ele, seu amor e seu carinho por ele. É emocionante te ver falar. Estou com vontade de chorar, mas não vou chorar. E discordo de quem escreveu, sabe? Acho que chegar a Grau Preto Velho é um ápice. Eu acho que é a coisa mais bonita. E você é um cara, assim, privilegiado, né? Esse pai Benedito. É isso, agradecer muito, tomara que não demore a publicar seus livros. Ai, foi uma delícia, mesmo. Nossa, Val, eu não tô com os olhos cheios de lágrimas aqui. Obrigado pelo carinho, pela atenção, por ler 2 vezes o livro, né? Eu acho que a gente tem, como eu disse, a gente não pode esquecer dessa parte negra da nossa história, que foi esse transporte escravo, né? E isso, eu acho que não foi nem um pouquinho do que ele se passou, né? Não foi passado nem um pouquinho do que acontecia lá. Mas eu agradeço de verdade, de coração, pela leitura 2 vezes e por ter gostado tanto. Isso me deixa muito feliz e eu tenho certeza que o Pai Benedito também está muito feliz com isso. Tem uma pergunta aqui, Rodrigo, que o pessoal pergunta sempre, que eu já vou anteceder.
que é o que acontece com a Anice, né? O pessoal fala, pô, Daniel, e a Anice, o que aconteceu com ela, né? Eu também fiz essa pergunta sobre a Anice do livro, né? Que o pessoal pergunta bastante o que aconteceu com ela, porque ela foi uma personagem, uma irmã, na verdade, que entrou no livro, e passou o que passou, né? Ele se apaixonou por ela, e a gente acaba só vendo no finalzinho, quando o espírito do Jorge é resgatado, que a Anice acabou desencarnando de forma muito brutal. E aí eu perguntei pro pai Benedito, ô pai, e a Anice? Ele falou para mim, né, porque ele me passou, falou assim, a Anice não é a história dela, a história me pertence, a história é minha, né, e eu tenho que contar essa história de acordo com o que aconteceu. Só que você vai ficar sabendo lá na frente. No segundo livro que eu escrevi, conta a história, se vocês leram o livro, vocês vão lembrar de um negro muito forte que veio no navio, né, que ele tinha o avô dele, que o avô dele desencarnou, e ele era muito forte, e é a história dele nesse livro. E aí, por onde entra a Anice também nesse livro. Tem um capítulo inteirinho, enorme o capítulo, só falando da Anice, o que aconteceu com ela, como que ela evoluiu, para onde que ela foi quando ela desencarnou, e ele narra em detalhes, né, toda a passagem dela e todo o despertar dela também. Então ela vira uma irmã que entrou na história desse irmão e deu o fechamento desse livro em outro livro. Acho muito bacana isso também, né? Quem sabe um dia a gente consegue publicar esse livro e levar isso à frente. Mas muito obrigado, Val, pelo carinho e pela atenção, viu? Vanise, Boa noite, Rodrigo, boa noite, boa Daniel. noite. O Pai Benedito na minha vida, ele sempre foi muito presente, né, na minha vida inteira. E a minha filha foi batizada pelo Pai Benedito também. E eu gostaria de saber se essa história, eu não li o livro, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, mas eu gostaria de saber se essa história, ela pertence somente a uma qualidade do Pai Benedito, ou se essa história era para todos os Pais Beneditos que a gente conhece, tá? Ou é específica, só desse Pai Benedito que você incorpora. Você Tá, pode Pai me Benedito. responder isso? Tá, boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite, Espero tudo que você bem. leia o livro e quando você ler, se tiver a oportunidade, que você goste do livro. O Com Pai Benedito certeza. é uma linha, né? Então a gente Uhum, sabe que dentro dessa linha existe várias entidades que carregam o mistério do Pai Benedito. sim. Então quando ele se tornou um preto velho, saindo ele deixou, ele foi por alguma afinidade que eu desconheço, né? Ele foi para a Uhum, linha do Pai Benedito, que é entendi. carregada com um monte de entidades que fazem parte dessa linha. Então conta a história dele, que tanto que no livro ele nem menciona que ele até então é o Pai Benedito no final, né? Ele foi para a Entendi. linha de Preto Velho, mas é a Uhum. história específica dele como entidade, como espírito de Pai Benedito, dentro da linha de Pai Benedito já. Muito obrigada, adorei saber, porque ele sempre esteve na minha família e eu tenho muito, muito carinho por ele, muito amor pelo Pai Benedito. Muito Eu entendo o que obrigada. você está dizendo. Eu entendo de verdade o que você está dizendo. É um amor muito intenso por É ele. bastante forte. Aprendi muita coisa com ele quando ele batizou minha filha, aprendi muita coisa. Então, assim, é muito, muito carinho, muito amor por ele. Muito Muito legal. obrigada por essa dedicação de passar isso para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo carinho, viu? Tira o fone, Vânia. Consegue me ouvir melhor assim? Agora sim. Assim? Tá melhor? Sim. Tá ótimo. Então vou ficar assim. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Daniel. Daniel, obrigada pela sua presença. Obrigada por você estar aqui com a gente, pela sua oportunidade da gente poder conversar com o autor do livro. Inclusive, parabéns. Excelente. Eu já li muitos livros
E o seu livro me envolveu de uma forma que faz tempo que eu não me envolvia com um livro de história. É impressionante a história. Eu tenho, na verdade, 3 perguntinhas. 2 eu acho que são para você e uma para o Rodrigo. A primeira para você é com relação àquela entidade que fica nos sonhos, no desdobramento, enquanto o corsário ainda ele não veio a óbito. Aquela entidade é aquele que está atrás dele, naquele segundo ambiente, ou é o que é do Exu da Lei Maior? Aquela entidade é aquela que tem muita raiva dele, que está naquele ambiente que ele foi resgatar o Jorge. Então ali ela já queria, né, vamos dizer, o couro dele de qualquer jeito, para poder fazer ele pagar de uma forma que aquela entidade achava que ele tinha que pagar. A gente não pode falar que ela é errada ou que ela é certa. Ela, na percepção dela, pelo que eu entendi, na percepção dela, no grau que ela estava, achava que ele devia pagar da forma que ela devia achar, que ela estava achando. Então ela realmente é aquela entidade. Ah, tá. Eu fiquei na dúvida de qual dos dois que era. Legal. E outra pergunta era, que me ficou no final. Porque, assim, o preto velho que o envolveu com a conversa lá na casa de Umbanda, e que falou que para ele vir para trabalhar na luz, no final ele diz assim, você já tinha uma sintonia, né, com os pretos velhos. Ficou para mim como se, aí você me diz se pode dizer isso ou não, se ele já era um preto velho em encarnações, se ele já tinha um trabalho dentro dessa sintonia e que ele caiu com os erros da carne e que por isso ele foi passar pelas dimensões abaixo e depois ele voltou para ser preto velho novamente. Tá, muito bacana a sua pergunta. Só para falar que você falou, você deve ter lido o livro bem rápido, né? Eu li bem rápido. Que esse livro ele prende bastante, né? Eu comi o livro. Eu conheço gente que leu em 4 horas o livro. Leu em 4 horas porque não a cheguei pessoa a tanto, mas eu não acreditei e a pessoa falou, eu li em 4 horas o seu livro, adorei, é bem bacana, né? Mas, voltando à sua pergunta, eu percebi também que ele tinha, que foi me passado no livro, né, que ele tinha uma ligação, né, não com o preto velho, talvez, não mas ele tinha uma ligação com o mistério, ele já carregava dentro dele, na essência, do mistério ancião. E nada melhor que uma linha de preto velho para poder trabalhar dentro desse mistério ancião, trabalhar a evolução. Então eu percebo que antes dele encarnar, né, nessa última encarnação dele, se não me engano foi a última encarnação dele, sim, né, ele já tinha essa ligação com esse mistério. Então por isso que ele vem para a linha do preto velho com uma facilidade muito grande. Talvez, se ele morresse e não tivesse feito o que ele fez, ele já teria entrado direto nessa linha. Talvez. Eu tive essa impressão que ele foi assim muito rápido. E aí me junta a pergunta que eu vou fazer ao Rodrigo, se ele puder me dizer. Porque, não sei, de repente eu posso estar errada nesse meu conhecimento. Há um nível de evolução nas entidades. Posso também estar errado, mas eu achava que não ia do guardião para o preto velho nesse salto. Por isso que também me levou a essa ideia de que talvez ele era uma entidade ascensionada, por erros terrenos ele caiu, e aí depois ele voltou. Aí alguém, se puder me responder, pode ser você ou o Rodrigo. Se é possível fazer essa evolução rápida do guardião ao preto velho, se tem essa escala que na minha cabeça haveria, até chegar ao preto velho. Tanto que aquela fala da pessoa que falou, nossa, como ele evoluiu rápido. Eu falei, gente, como assim evoluiu rápido? Ele foi do guardião para o preto velho. Aí eu posso deixar para o mestre responder para nós. Olha só, existe... É um pouco realmente conflitante esse salto de sair de Exu para Preto Velho quando a gente entende que existe uma hierarquia de escala, né, de escalada. Então a gente sabe que é muito comum ver boiadeiro ex-Exu, né? Que é uma linha transitória, vai ter uns alocamentos desse jeito em baianos, cangaceiros também,
são tudo linhas transitórias. Mas não é uma regra, né? Então a gente tem que tomar cuidado de pegar todas as informações e transformar em regra, ou uma exceção, querer agora também virar regra, como talvez seja o caso do Corsário, né? Como ele muito provavelmente, a história ela é muito objetiva ali, focando em questões pontuais para tomadas de lições, né? Então não é só isso, não resume, isso é o resumo do resumo da história, né? Imagino que A timeline é muito diferente na vida real mesmo ali dele, né? Então, esse espírito de outras encarnações, ele já vem muito provável, nos leva a crer que ele já traz uma ascensão. Essa encarnação narrada é a encarnação que ele meteu o pé pelas mãos, ele sofre essa queda. Então, quando ele desperta, ele retoma o processo, né? Você acordou, você não precisa ficar caminhando de novo, tudo de novo, né? Agora você despertou, você passou, você purgou aquilo tudo que era necessário, desperta e retoma, né? Então, a gente tem uma outra informação que acontece na redenção, o espírito de um nível hierárquico quinto grau para cima, ele cai para o quinto negativo. Então, ele cai de uma estrutura altíssima, ele não cai, ele vem para uma missão. A missão falha, ele cai no espelhamento proporcional, né? E que são particularidades da biografia desses espíritos, que não precisa também, não é regra, entendeu? Sempre que você vai tomar um tombo, você toma o tombo proporcional ao negativo. Não é necessariamente isso. entendi. Então, mas isso é especulação minha sobre esse personagem. Agora, acho que o Lucone que tem que confirmar mesmo, que convive com ele, né? É uma pergunta muito boa mesmo, né? Que a gente não sabe qual que é a regra, a gente não conhece, não é tudo uma regra mesmo, né? Então a gente tem que, como o Rodrigo falou, é uma narrativa bem objetiva, justamente senão a gente não conseguiu colocar num livro uma encarnação inteira, ainda mais um desencarne com uma explicação muito mais detalhada, né? Pelo objetivo, a gente tem que tá fazendo isso, mas a evolução dele, eu acredito, como ele me passou, foi realmente deixou Preto Velho. Tanto, Vânia, que eu vou te contar o seguinte: quando eu comecei a trabalhar com o Pai Benedito em casa, né? Ele vinha em casa, eu já casado, né? Aqui com a minha esposa, e ele sempre tomava pinga, sempre fumava charuto, pinga. Pô, Preto Velho vem tomar pinga, charuto, normal, ele pedia um café, um bolo de milho, que não sei o quê, beleza. E quando eu fui pro terreiro, então? Chegava na gira de Preto Velho, naquela festa de Preto Velho, aí ele vai vir perto de mim e fala, por favor, não pergunta o que ele quer, não pergunta o que ele quer, que ele vai pedir pinga e charuto. Aí vem, o que você fala? Aí eu não passo na frente, tento não passar na frente, pinga e charuto. Pediu o que ele realmente queria, né? E aí você pega aquele trabalho do Preto Velho tudo quietinho, né? Trabalhando com uma ajuda do Preto Velho tudo tranquilinho, né? Às vezes ele pegava uma garrafa de pinga, jogava no chão e vela na pinga, fazer um foguinho ali. Então ele tinha um jeito meio peculiar, né, que até então eu não tinha esse conhecimento muito forte, né? Olha que curioso, a gente tem que... Isso aí abre outro precedente, né? É muito comum esse tipo de manifestação de preto velho que vem como preto velho quimbandeiro. Então, esse preto velho que vem com muito resquício, ele vem cruzado mesmo na força, na vibração da esquerda, eles trabalham muito dessa forma. Então, eu já conheci alguns pretos velhos que trabalham com cachaça, que fuma paeiro, não usa cachimbo, e um muito macumbeiro, muito quimbandeiro mesmo, muito curioso, ele tomava sempre cachaça com morango, quase uma caipirinha, né? Diferentona. Era interessante isso. E então não é tão incomum. Até quando a gente faz um paralelo histórico ao velhinho benzedor, né? Você também bebe cachaça, ele também usa esse elemento e acho que a gente precisa abrir um pouco mais o paraquedas aí. Agora,
essa configuração é muito comum. Ou esse preto velho no Lucone poderia ser rechaçado em alguns terreiros, né, por desconhecimento, ou alocado como um quimbandeiro, né? Eu não sei. Eu trabalho com um preto velho quimbandeiro, muito eventualmente também, que é uma figura e tudo. É o tal do tio, né? É preto velho que fica, não é velho, né? E faz muita mironga, muito mirongueiro, muito falador, né? Então é uma coisa curiosa de se ver, assim, só para. Assim, eu, graças a Deus, eu frequentei o templo da Mãe Mercedes durante, acho que 10 anos, né? Mercedes Soares, aqui em São Bernardo do Campo. Templo do Trino Municipal de Xalapa Ogum, e graças a Deus, a minha mãe, minha mestra, nunca recriminou, pelo contrário, sempre incentivou deixar a entidade trabalhar. Eu acho que isso é muito importante, dar essa liberdade, né? Deixar a entidade trabalhar do jeito que ela sempre fala, ela tem que trabalhar na sua essência, na sua força, e aqui é muito bem-vindo. Então, graças a Deus, eu caí num lugar muito, muito bom, que eu tenho paixão até hoje. Que bom. Obrigada pelas explicações. Parabéns pelo livro. Esperamos que logo possa ser editado os novos para serem impressos. Obrigado, Vânia, pelo seu carinho e pela sua atenção, viu? Obrigada. Ricardo. Boa noite, pai Rodrigo. Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite. Então, assim, né, só minha dúvida é um pouco com a questão ali que você falou da psicografia, né, que no começo, e você foi criando um relacionamento com ela, né? Então, assim, faz 1 ano e pouquinho que eu estudo a Umbanda, e eu queria entender um pouquinho mais como que foi para você esse relacionamento, né? Se no começo você tinha dúvidas, se eram questões pessoais suas, ou se já sabia, se era seu guia mesmo que estava passando as informações. Então, é essa dúvida, né? Fugir um pouquinho do foco ali do livro. Não, muito bacana, seja bem-vindo a essa religião maravilhosa, que tenho certeza que você vai se encontrar mais e mais e mais, né? Ainda mais você está num lugar muito bom de aprendizado, está no caminho mais que certo. A psicografia, ele foi tão sábio comigo que logo na primeira vez que eu peguei ele, já soltou 3 capítulos ali de uma vez só, e aquilo me deu uma confiança, né? Tanto que eu falei, pô, vai ser rapidinho, cara, eu vou surfar aqui, cara, vai ser muito legal. E quando ele soltou ali os 3 primeiros capítulos, que são exatamente como estão no livro, me deu a confiança, eu tinha certeza que aquilo não saiu da minha cabeça, né? Só que com o tempo, como eu disse, a gente foi ganhando mais maturidade. Então eu precisei de 10 anos, e isso é particular de cada um, né? A psicografia, assim como a incorporação, é particular de cada um. Tem gente que vem, incorpora e vai que vai. Tem gente que leva um pouco mais tempo, porque ele está se relacionando com essas entidades, né? E a psicografia, eu não vejo que tem muita, apesar de serem totalmente diferentes, eu não vejo muita diferença na questão do sentir dentro da gente. Então, ele veio, me deu a confiança, e ele deve ter pensado, agora ele vai ganhar a maturidade com o tempo. Só que o tempo que ele me deu foram apenas 10 anos para me aprender, e isso eu vejo hoje que foi a melhor coisa que me aconteceu, que ele foi muito sábio e muito ordenado no aprendizado dele, que, como eu disse, hoje eu escrevo 2 livros simultâneos, então sem uma história interferir na outra, com entidades totalmente diferentes, e isso me dá uma confiança muito grande, me dá porque passou o tempo, me relacionei melhor com a energia dele, né? Às vezes, quando eu escrevi o livro do Malandro, eu escrevi o livro de Marinheiro. Quando eu escrevi o livro do Marinheiro, é um marinheiro muito afobado, né? Ele vinha, às vezes, o pai Benedito eu estava ali como a impressora Wi-Fi, né? Como falam, uma impressora Wi-Fi ali, estava lá escrevendo com ele, e a hora que vinha o marinheiro, me dava uma embolação, cara, me dava um saracutico assim, falei, calma, pera um pouquinho, uma coisa de cada vez. E às vezes o pai Benedito me passava alguma coisa, o marinheiro queria que eu colocasse uma coisa a mais. Então, eu lembro que nessa época eu tive que falar, pô, um de cada vez, que
senão vai dar linha cruzada aqui. E aí eu lembro que o marinheiro ele vinha, mas quando eu tinha terminado aquele capítulo de escrever, que eu sempre releio o capítulo, como eu escrevo tudo a punho, né, eu sempre releio os capítulos que eu escrevo, e aí ele às vezes complementava alguma coisa. Mas a essência da inspiração sempre foi do Pai Benedito. Então é muito bacana esse tipo de correlação que eu faço por causa disso, que assim como a incorporação, a psicografia a gente vai maturando com o tempo. Ok, obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta, Ricardo. Muito bem. Daniel, muito obrigado. Acho que estamos realmente satisfeitos aqui de já estar há 1 hora e quase 1 hora e meia aqui. E foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui com a gente, nossa confraria, compartilhar dessa experiência e dessa literatura que, bom, eles estão falando aí, gostaram muito, né? Quero que você fique à vontade para dizer suas últimas palavras e se tem ainda algo que não foi perguntado que você acha muito importante dizer. Não, primeiro eu queria agradecer a você, Rodrigo, a sua equipe, a Júlia pelo convite. Para mim é uma honra muito grande. Eu te escuto bastante. Estou ali lavando louça, podcast do UmbandaCast, escutando lá o UmbandaCast, boto ele para rodar, escuto. Antes eu tinha mais mobilidade para ver você no YouTube durante o dia, agora eu só pego à noite, né, que o trabalho aumentou um pouco. Mas pelo prazer de estar aqui compartilhando com vocês essa história, agradecer porque me fez revisitar, né, que fazia tempo que eu não lia, então eu parei de escrever um pouco para revisitar essa história e torcer para que daqui a algum tempo a gente consiga estar falando sobre outro tema, ou sobre outro livro, e agradecer a todo mundo da confraria pela atenção, pelo carinho, e quem não leu, leia o livro, que tenho certeza que vai gostar. Qualquer coisa pode me procurar nas redes sociais, que a gente pode se falar por lá também sem problema nenhum. É um prazer muito grande estar aqui. Muito bem. Então é isso, meu irmão. Muito obrigado. Que venham os próximos e quando tiver pronto para rodar, você avisa para a gente já fazer aqui exclusivo o lançamento com eles aqui também. Sem dúvida, tamo junto. É isso, turma. Muito, muito grato por mais esse encontro. Espero que tenham gostado desse presente, a visita do Daniel com essa obra. Terminem de ler, quem não terminou ainda, e se divirta muito com essa narrativa. Grande abraço, até nosso próximo encontro. Axé, muito boa noite, saravá. Tchau, tchau.